Meu bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Você sabe qual a diferença entre um desviado e um desigrejado? Não? Sim? Que bom. Mas vamos ver hoje essa diferença aqui. Eu peço que me acompanhe aqui. Vamos pôr a Bíblia aí na telinha e vamos ver alguns textos para nós descobrir isso aí. Ok? Estamos aí com a Bíblia na tela. Veja bem, a diferença entre desigrejado e desviado. Bom, para nós entender esse chamado, nós temos de dividir esse vídeo em três partes. Primeiro, quem é o desviado? Segundo, quem é o desigrejado? E terceiro, o que é a Igreja de Deus e o que é as igrejas da cristandade. Aí nós vamos entender isso aqui. Beleza? Então vamos começar para entender o que é o desviado. O desviado está na Bíblia, é bíblico. Essa palavra desviado, alguém se desviar? Veja lá. O Salmo 119, 118. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é astúcia deles. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. 2 Timóteo capítulo 2, verso 16 a 18. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. E estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. E finalmente isso aqui, 2 Pedro 2,21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da verdade do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Vamos lá. Vocês viram que aqui no primeiro versículo fala que Deus despreza os que se desviam. Portanto, é bíblico o desviado. Ele existe. Mas se desviam do quê? Nós vemos que aqui fala dos que se desviam dos decretos de Deus. No outro versículo fala que também alguns que se desviam, por qual a razão? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro leva a pessoa a se desviar. Aqui nós vemos que também que as pessoas que usam, que param para debates, para discutir diversas coisas, discutir diferenças sobre a fé, essas pessoas também, o que acontece? Eles se desviam da verdade. E no caso aqui de Himeneu e Fileto, como é que eles se desviaram da verdade? O apóstolo Paulo pregava sobre a ressurreição, que a primeira ressurreição ela aconteceria, e acontece, vai acontecer com certeza, no arrebatamento da igreja, por ocasião do arrebatamento da igreja. Enquanto que a segunda ressurreição ia acontecer 1000 anos depois. Mas esse Himeneu e Fileto, o que acontecia? Eles se desviaram da verdade, ou seja, do evangelho pregado pelos apóstolos, e eles pregavam que a ressurreição já havia acontecido. Quer dizer, eles tentavam desmentir o apóstolo Paulo, aqueles que vão contra a verdadeira doutrina, são desviados. E nesse texto, o que nós vemos aqui? Que muitos conheceram o caminho da justiça, quer dizer, participaram da igreja, estavam lá conhecendo as verdades, mas se desviaram do que? Do santo mandamento. O mandamento de Jesus para a igreja.
Então, amado, o desviado existe? Existe. É bíblico? É. Como que ele se desvia de quê? Nós vimos aqui que se desvia dos decretos do Senhor, se desvia da fé, se desvia ensinando heresias, acreditando em heresias, se desvia, e desvia-se dos mandamentos do Senhor Jesus, que é para a igreja hoje. Então, você vê aqui, que não fala nada de que alguém que saiu de de uma congregação, de uma igreja da cristandade, alguém que saiu de uma denominação, seja um desviado. Não tem isso aqui. Desviado sempre aquele. Para a igreja, é aquele que se desvia de Cristo, que se desvia dos ensinamentos de Cristo, que é o Evangelho da Graça de Deus. Sai fora do Evangelho da Graça de Deus e está desviado. Não interessa se é líder da igreja, se é não sei o quê. Não está de acordo com o Evangelho da Graça de Deus. Está desviado. Se desviou do Evangelho, se desviou da verdade. Esse é o desviado. Agora vamos ver o desigrejado. Desigrejada. Bom, segundo João, nós vamos ver aqui coisas que parece que não tem nada a ver. Mas vocês vão ver que para nós entender quem é o desigrejado, nós necessitamos de ver esses textos que parece que está tudo fora do contexto. Percebe? Então vamos lá. Segundo João capítulo 1, versos 9 a 11, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, veja bem, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e não permanece, e nela não permanece, não tem Deus. Está desviado de Deus, aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Quer dizer, aquele que vai diferente, ou tira, ou aumenta, ou torce as doutrinas de Cristo. Onde que não encontramos a doutrina de Cristo? Evangelho da Graça de Deus, ensinado pelos apóstolos. Nada mais depois disso. É o Evangelho da Graça de Deus, ensinado pelos apóstolos. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa nem de deis as boas-vindas. Note que aqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo, ou seja, que se desviam da doutrina de Cristo, o Evangelho da Graça, o que é para fazer? É para não dar as boas-vindas, nem saudar essa pessoa. Nós já vamos entender por que as pessoas, muitos são chamados de desigrejados, e na verdade não são nem desviados nem desigrejados. Por conta daquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Quer dizer, aquele que sabe que uma pessoa, ou que uma igreja, que uma denominação não está de acordo com o Evangelho da Graça de Deus, não está de acordo com a doutrina de Cristo, o que ele tem de fazer? Para estar de acordo com a vontade de Deus, ele tem de cair fora disso ali. Por quê? Porque senão ele está sendo cúmplice. E sabe que um ambiente ali está desviado das doutrinas de Cristo, enfim, da vontade de Deus. Aquele que não é desviado, ele cai fora. Daí ele é chamado de desviado porque saiu de uma denominação, porque saiu de uma igreja, agora é desviado, é desigrejado. Entende? Como às vezes julga uma pessoa que é desviada, que é desigrejada, e essa pessoa não é. Essa pessoa é sincera para com as coisas de Deus. Ele sai, que é para sair de um ambiente que não agrada ao Senhor. 1 Coríntios 5,11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com esse tal nem ainda comais. Você nota que uma pessoa, porque ele vive num ambiente da liderança desse tipo aqui, a idolatria está cheia nas igrejas evangélicas hoje, e a igreja católica nem se fala. Então, um ambiente onde está cheio de idolatria, de maldizente, de pessoas avarentas, enfim, tudo esse tipo de coisa, roubador. Aquelas pessoas que pregam que quem não dá o dízimo está roubando a Deus,
essas pessoas estão roubando aquilo que as pessoas levam lá dedicado para Deus e eles passam a mão para eles. Então são roubadores. E aquela pessoa que continua nesse ambiente, o que que acontece? Está sendo cúmplice do pecado deles. Então, aquilo que não é desviado, nota aquilo que não é desviado, quando ele nota que as coisas tomaram esse rumo, ele sai fora. Daí é chapado, é apontado como desviado ou como desigrejado. Segundo Tessalonicenses 3,6, não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Você veja bem, você nota que toda pregação e ensino que não é de acordo com o evangelho pregado pelos apóstolos, que é o evangelho da graça de Deus, é para as pessoas se apartar, é para cair fora do evangelho que de alguma maneira modifique o evangelho da graça de Deus. Então a pessoa cai fora disso aqui, ele vai ser visto como desviado ou desigrejado. Tito 3,10. Evita o homem faccioso depois de demonstrado primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então você notou que o desviado não é aquele que deixa um ambiente, deixa uma igreja, às vezes ele deixa o ambiente porque o ambiente estava desviado. Ele cai fora. E o verdadeiro desviado é aquele que se desvia da verdadeira doutrina, da doutrina de Cristo, da doutrina dos apóstolos, enfim, do verdadeiro evangelho. Essa pessoa que o evangelho não serve para ele, o mundo, ele quer viver o mundo, então essa pessoa se desvia de Cristo. Você nota? E essa pessoa que é chamada de desviado lá pelos ambientes onde estamos desviados, chamam ele de desviado quando desviados são eles. Certo? Agora vamos concluir, para nós encerrar o nosso vídeo, é saber um pouquinho sobre desviado. O desviado é aquele que deixa a igreja, aquele que sai fora, abandona a igreja. Bom, primeiro temos que saber o que é a igreja do Senhor Jesus e que as igrejas da cristandade. A igreja do Senhor Jesus, aquela que ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele não falou sobre as denominações, as minhas igrejas, falou unicamente sobre a igreja dele. Certo? E a igreja do Senhor Jesus, qual é o nome da igreja do Senhor Jesus? Não tem, porque o Senhor Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, é o único nome, ali estou no meio deles. Portanto, a igreja do Senhor Jesus não é esta ou aquela igreja. É uma igreja totalmente diferente, que segue os princípios que estão no Evangelho dos Apóstolos, que foi que o Senhor Jesus deixou. Então vamos ver aqui dois textos que vocês vão perceber que a diferença entre a igreja do Senhor Jesus e as igrejas da cristandade. 1 Timóteo 3,15. Para que se eu, Tartar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esta é a verdadeira igreja. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Note que a igreja do Senhor Jesus é coluna e baluarte da verdade. Não é aquela igreja que não tem mistura, não tem falsas doutrinas pelo meio. No tempo dos apóstolos, tentavam entrar com falsa doutrina e tentavam perverter, mas os apóstolos estavam atentos e não permitiram. Agora, amados, depois que eles morreram todos,
Veja o outro texto aqui. Aquilo que deveria ser a casa de Deus, a igreja de Deus vive, coluna e baluarte da verdade, se transformou numa grande casa onde está tudo misturado. Veja, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 20 e 22. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, destes erros será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Note que na igreja verdadeira do tempo dos apóstolos era casa de Deus, igreja de Deus vive, coluna e baluarte da verdade. Mas depois que eles morreram, começou a descambar e se transformar numa grande casa que está cheia lá dentro de tudo que é coisa. Veja bem, tem vasos de ouro e de prata, tem de madeira e de barro. Tem vasos para honra e para desonra. Mas o que o texto fala? Se alguém se purificar dessas coisas, então ele pode passar a participar aqui da casa de Deus vivo. Porque a casa de Deus, igreja, do Deus vivo, coluna e baluarte, a verdade, ela existe, está no mundo inteiro, em toda parte, mas infelizmente não é conhecida. O povo não estão querendo se reunir em nome do Senhor Jesus. Eles estão querendo se reunir em nome de outros, em nome de fundadores da igreja. E Deus não divide a glória dele com outras pessoas. Então a igreja do Senhor Jesus, ela tem apenas o nome do Senhor Jesus. A gente não vai entrar nesses detalhes agora, porque senão ia deixar muito longo o vídeo, e tem outros vídeos que falam a esse respeito, tá certo? Mas o foco desse vídeo, então, era saber qual a diferença entre desigrejado e desviado. Nós vimos que desviado não é uma pessoa que abandona uma denominação. Pode até ser. Mas uma pessoa que abandona uma denominação pode ser uma pessoa que está desviada do caminho que é Cristo e não quer saber de nada com o Evangelho. Ele quer o mundão lá, vai para o mundo, se desviou. Mas tem aquele que chamam de desigrejado, que é aquela pessoa que sai de uma denominação, mas não se desviou do caminho que é o Senhor. Ele continua em oração, continua estudando as Escrituras, procura viver na comunhão com o Senhor. O desviado, ele não quer comunhão com o Senhor, ele quer comunhão com o mundo, embora esteja dentro de uma denominação. Às vezes ele é tão feliz lá na denominação, porque lá ele dá vazão para os seus desejos da carne, para os seus gostos, para aquela, ali naquele ambiente acontece tudo que ele gosta. Entende? Aquele ambiente mexe com a emoção dele, aquele ambiente dá prazer para ele. Ali ele sente uma presença que ele acha que é a presença de Deus. Engana, amados, porque a Bíblia em nenhum instante nós direciona a sentir presença de Deus, qualquer presença, mas nos incita a gente crer. A salvação vem pelo ouvir o Evangelho, a fé vem pelo ouvir o Evangelho e crer no Evangelho, porque o Evangelho é que nos mostra Jesus Cristo, nos mostra quem Jesus Cristo é. Então, nós mostra a nossa condição de perdido e mostra Cristo como a solução para nós.
em todo sentido. E mais interessante, nos mostra o que Jesus passou para que nós pudéssemos ser salvos. Não existia outra maneira. Então, isso é o que acontece. O Evangelho nos mostra isso aqui. Agora, a pessoa que está no mundo não se sujeita a viver a vida do Evangelho porque não nasceu de novo. A viver a vida do Evangelho da Graça, uma nova vida em Cristo. Então, essa pessoa se desvia. Agora, o que acontece com o que chamam de desigrejado é aquela pessoa que é um salvo, que nasceu de novo, que não suporta aquela vida de pecado, uma pessoa que foge, quer fugir, quer deixar o pecado lá para trás, longe, e de repente naquele ambiente onde está ali é justamente o pecado que está rodando, que está rolando ali. Então essa pessoa se senta num ponto que chega a hora que ele não suporta, ele sai, vai procurar em Cristo o lugar certo, que é a igreja de Cristo, para ali então ele congregar com os que de coração limpo seguem a paz, a fé e a justiça, certo? Então não vamos assim pensar que todos os que deixam uma igreja lá da cristandade são desviados, porque podem não ser. Pode ser que por serem santos eles querem deixar o ambiente desviado, certo? Outro detalhe, desigrejado não existe, porque é impossível sair da igreja de Cristo, porque quem coloca a pessoa na igreja de Cristo é o próprio Senhor Jesus, porque a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, é o corpo dele, é a reunião dos salvos, onde quer que estejam. Então a pessoa que é inserido no corpo de Cristo por o próprio Senhor Jesus, não tem como ele sair mais, não há meio. A gente não vai entrar nos meios, por que não pode ser mais, porque tem já vídeos que falam sobre a salvação, e ali a gente, através daqueles vídeos, a gente vai entender que não tem como uma pessoa que é salva perder a salvação mais, não, então não tem como se desigrejar, se desviar, certo? Terminamos aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde a todos nós, e se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então, se o Senhor nos permitir.